é endémica, estamos todos de acordo a dizer que é dos grandes problemas que afetam o nosso país. Portanto, quando o presidente Eduardo Santos, agora nas vestes de presidente do MPLA, vem falar da corrupção, de facto significa que é uma discussão que ele já leva há muito tempo. Todavia, não tem grande credibilidade. Não tem grande credibilidade porque, durante a sua gestão, dizia eu, não conseguiu combater nem travar os tentáculos da corrupção no nosso país. A corrupção aumentou durante o mandato de José Eduardo dos Santos. Sim, com João Lourenço as coisas serão diferentes? Haverá essa credibilidade que falou? Esperemos, portanto, João Lourenço neste momento beneficia do benefício da dúvida. Ele está há 2 meses, não está ainda há 3 meses no poder, tem um discurso contra a impunidade, contra a corrupção, tem dado sinais encorajadores neste sentido. Basta pensar que desfez-se logo do seu secretário de Estado para Assuntos Econômicos quando houve suspeições sem ainda ter condenado, mas ele demarcou-se logo daquela suspeita. Portanto, está a dar sinais encorajadores e eu penso que João Lourenço, neste momento, merece o benefício da dúvida. Agora, fiquei contente de ver o presidente Eduardo dos Santos nas suas vestes de intelectual, a fazer distinção de conceitos importantes. O primeiro é em relação ao nepotismo. O presidente Eduardo dos Santos falou muito bem sobre o nepotismo. Nós não podemos aceitar que pessoas sejam prejudicadas em função do parentesco da A ou B. Portanto, a nossa legislação, e o Tito vai falar sobre isso, está mais à vontade, não torna o nepotismo num crime. E, de facto, o sentido do nepotismo evoluiu. Portanto, hoje não basta alguém ser irmão, sobrinho ou filho para ser restringida a sua atividade dentro da atividade do Estado. Portanto, eu partilho da visão do presidente Eduardo dos Santos. João Paulo Ganga, Isabel dos Santos também compartilha da opinião de José Eduardo dos Santos. Disse que o mais importante é a competência, a qualificação. Estaria a referir-se a ela própria? Sim, mas ela não tem razão. Portanto, um dos critérios fundamentais é a competência. E nós todos, eu defendi a presença de Isabel dos Santos, achei e continuo a achar que não foi um ato de favorecimento, porque ela não estava a concorrer com ninguém. Todavia, o elemento, e o presidente dos Santos sentiu-se de alguma forma magoado pela situação, e ele, no seu discurso, notou-se que há algum sentimento de tristeza pela forma como a filha foi exonerada. Todavia, eu penso aí que o presidente João Lourenço tem razão. Tem razão porque o elemento fundamental da atividade política é a confiança política. Portanto, e antes da competência, há a confiança política do titular do Poder Executivo. Eu vou nomear o Tito, vou nomear o João Paulo, faço com base na confiança política. Se ele for competente, melhor, porque vai defender os interesses e os objetivos que eu me proponho. Agora, esta confiança já não existia com o novo titular do Poder Executivo, ou seja, João Lourenço quer formar a sua equipa. E eu penso que devia ter sido a Isabel. Logo que o pai deixou de ser presidente da República, e não só ela, muitos titulares de cargos públicos devessem colocar o seu lugar à disposição do novo presidente e ele devia dizer se deve continuar ou não. Agora, é evidente, e a Isabela aí tem razão, quando diz que a competência é fundamental. Portanto, ela não pode ser penalizada por ser competente ou ser filha do presidente Eduardo dos Santos. Continua a defender que é um ativo muito grande. Todavia, é uma nova era, temos um novo presidente. Apesar destas reformas no interior do MPLA, eu penso, e o presidente Eduardo Santos, deixe-me só terminar, usou uma expressão muito bonita, é preciso partilhar ideias. É preciso que dentro do MPLA haja um cruzamento de ideias, quer entre o presidente Eduardo dos Santos como o presidente João Lourenço, presidente da República de Angola, porque nota-se que, apesar do apoio do presidente Eduardo dos Santos ao presidente João Lourenço, ainda há muitas reticências que se podem ler nas entrelinhas. E eu penso que seria bom que ambos pudessem dissipar essas dúvidas, partilhando ideias, colocando questões... Que dúvidas seriam essas? As dúvidas são em relação à condução da política pública. O presidente Eduardo dos Santos, quando toca na questão do nepotismo, está a dizer claramente que não ficou muito satisfeito da forma como foi gerida o dossiê Sonangol. Portanto, está a dar um sinal nas entrelinhas. Estaremos em contradição dentro do partido? Contradição, sim e não. Ou seja, isto é um paradoxo. Por um lado, há muitos motivos que os separam.
mas por outro lado há muitos motivos que os aproximam e que os unem. Portanto, nós não podemos esquecer que João Lourenço foi uma escolha pessoal do presidente Eduardo dos Santos. E, portanto, há aí uma complexidade, para usar uma expressão do presidente Eduardo dos Santos. De facto, estamos numa época muito complexa e que vai ser fundamental, e o presidente Eduardo Santos disse hoje também, que as reformas não são revoluções. Ele aí tem toda a razão. É preciso haver mudanças graduais, paulatinas, por etapas, para reforçar a estabilidade do Estado, por um lado, e para reforçar também a atividade política de uma forma global. Tito Cambange, há bem pouco tempo, João Paulo Ganga dizia que faltou credibilidade em relação à corrupção e ao nepotismo no MPLA nos últimos anos. Concorda com esta posição? Eu penso que mais do que concordar ou discordar é dizer que durante um período de tempo foram criados vários mecanismos que tinham como finalidade de reforçar o combate à corrupção, ao branqueamento de capitais e ao próprio nepotismo. Agora, sobre a corrupção, criou-se, por exemplo, um pacote da Lei da Probidade, criou-se a Lei 34/11, que é a Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, que vou trazer um conjunto de normas e princípios que vinham regular a corrupção, ou como controlar, como prevenir e, efetivamente, como combater, sabe, a corrupção, e volto a me bater por isso, dos crimes muito difíceis de serem combatidos, mas nem por isso devem ser, efetivamente, deixados de combatê-los. O Estado, agora, através do presidente João Lourenço... Nesse sentido, avaliando aquilo que já se fez em relação às medidas preventivas e judiciárias, surtiram algum efeito? Eu penso que, muito francamente, como advogado e especialista nessas matérias, tenho acompanhado alguns processos de cariz econômico, a corrupção e o próprio branqueamento de capitais, com o passar dos anos, vem criando novos e mais sofisticados meios para que estejamos perante quer a corrupção e quer o próprio branqueamento de capitais, porque a ocultação de proveitos que resultam de forma ilícita e que depois podem ser efetivamente colocados no mercado formal não é muito fácil de ser controlada. Mas o essencial, e basta olhar para determinados processos que foram efetivamente chegados em julgamento e alguns até condições transitadas em julgado, o essencial é que o Estado crie mecanismos para reforçar o seu combate. E há vários exemplos de processos que chegaram até o tribunal, e a televisão e as rádios têm massivamente comunicado ou passar essa informação às pessoas. Eu penso que o presidente João Lourenço está a tentar transmitir essa imagem. Essa é uma imagem de uma nova Angola, uma imagem de reconhecimento, em primeiro lugar, daquelas coisas que foram muito bem feitas pelo presidente Eduardo dos Santos, e depois fazer uma mudança de paradigma. Há determinadas mudanças, obviamente, que vão ser um pouco mais duras, talvez, mas que devem ser feitas para que não se adie o país, para que tenhamos um país onde os índices de credibilidade internacional, para que os investidores venham para Angola e para que a gente tenha crescimento e desenvolvimento econômico, porque um dos capítulos fundamentais que Angola tem pecado, e basta olhar para aquilo que são os resultados das análises e comentários das agências internacionais que avaliam os riscos políticos e econômicos dos países, refiro-me a agências como a Standard & Poor's, a Fitch, que fazem avaliações concretas, e lembro-me que no momento em concreto em que se fez a sessão, a transição presidencial, colocava-se muito essa questão do risco político, em que através de indicadores muito concretos fez-se uma análise do país, como é que seria, e efetivamente as coisas têm corrido bem. Agora, pelo facto de correrem bem, e muito importante o discurso que o presidente João Lourenço está a transmitir, quer interno, quer para fora, uma imagem de que o combate à corrupção será colocado no topo das prioridades, tal como o bem-estar das populações, a satisfação das necessidades coletivas, o combate à impunidade, porque isto é muito importante que assim o faça. Isto, eu olho para, por exemplo, aquilo que os jornais internacionais como o The Economist e as agências também têm dado credibilidade, têm reforçado essa credibilidade, que era muito importante. O reforço da credibilidade do ponto de vista internacional para Angola era muito importante, porque Angola só vai conseguir crescer globalmente, acompanhar um crescimento que o mundo vai crescer cerca de 3,6%, e a região da África subsaariana vai crescer menos, mas Angola, se quiser efetivamente acompanhar esses marcos de crescimento, deve efetivamente seguir aquilo que a equipa constituída pelo presidente João Lourenço e o Dr. Bruno Sousa tem feito para alavancar Angola a índices muito importantes. O que nós vamos mesmo seguir agora com o Jornal da Zimbo. Tito Cambange e João Paulo Ganga, foi um prazer tê-los aqui em estúdio. Boa noite, até uma próxima oportunidade.